Olá, muito boa tarde. Este é o programa Eclésia, que hoje conta com a análise do jornalismo da Renascença. Está connosco a sua diretora de informação, Graça Franco, com quem vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Em 2012, a Assembleia Geral da ONU instituiu o Dia Mundial da Caridade. Assinala-se anualmente no dia da morte de Santa Teresa de Calcutá, religiosa, missionária, Prémio Nobel da Paz, um ícone do serviço aos mais pobres. Este exemplo é particularmente importante no atual momento de pandemia. La pandemia da Covid-19 caratterizza la Giornata Internazionale della Carità del 2020. Tutti siamo chiamati a fare atti di carità per alleviare la povertà e per favorire la stabilità e la pace. Ma nello spirito di Santa Madre Teresa, credo che la celebrazione di quest'anno ponga domande molto profonde. Che tipo di persona sono? Che tipo di persone stiamo formando nei nostri giovani? Rispettiamo le persone che sono diverse da noi? La pandemia ha risvegliato in noi l'istinto d'amore o ci ha reso indifferenti? Oggi più che mai abbiamo bisogno di autentica carità da parte di persone autentiche. Já é público que o Papa Francisco considera particularmente grave a atitude de falar mal do próximo. O tema volta regularmente às suas reflexões, como aconteceu no último domingo durante a recitação do Ângelus. Il grande chiacchierone è il diavolo, che sempre va dicendo le cose brutte delle altre, perché lui è il bugiardo che cerca di disunire la Chiesa, di allontanare i fratelli e non fare comunità. Per favore, fratelli e sorelle, facciamo un sforzo per non chiacchierare. Il chiacchieriggio è una peste più brutta del Covid, più brutta. Facciamo uno sforzo. Niente chiacchiere. Talvez poucos acreditem que vai mesmo ficar tudo bem depois da pandemia. O Papa Francisco quer, contudo, que todos possam ser melhores e mais atentos ao bem comum, deixando de lado egoísmos e interesses particulares, mesmo quando chegar a hora de distribuir uma nova vacina. La crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti. Possiamo uscirne migliori se cerchiamo tutti insieme il bene comune. Al contrario, usciremo peggiori. Purtroppo assistiamo all'emergere di interessi di parte. Per esempio, c'è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini, e poi venderle agli altri. Alcuni approfittano della situazione per fomentare divisioni, per cercare vantaggi economici o politici, generando o aumentando conflitti. Altri semplicemente non si interessano della sofferenza altrui, passano oltre e vanno per la loro strada. Sono i devoti di Ponzio Pilato, se ne lavano le mani. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O Bispo de Angra presidiu este domingo a ordenação de 6 sacerdotes na Igreja de São José, em Ponta Delgada.
Queira Deus consumar o bem que em cada um de vós começou. O bispo de Angra presidiu a ordenação de 6 sacerdotes e instituiu 3 seminaristas como acólitos no domingo na igreja de São José, em Ponta Delgada. Dom João Lavrador afirmou que o padre deve ser, no relacionamento com todas as pessoas, o homem da missão e do diálogo. É a partir do mandamento de Jesus Cristo de fazermos o mesmo que Ele próprio fez, traduzindo o amor em serviço total a todo o ser humano, sobretudo aos mais excluídos e marginalizados, que saborearemos agradecidos o dom que o Senhor faz à sua Igreja de Angra de 6 novos presbíteros e 3 novos acólitos. Na sua homilia, o bispo de Angra explicou que na vida sacerdotal não há lugar ao comodismo, à inércia, ao isolamento ou ao fixismo. Em vós, jovens, que hoje vos entregais totalmente a Cristo no sacerdócio, e em vós que para Ele caminhais através do exercício dos serviços laicais, sentimos a experiência do amor de Jesus Cristo, o convite a identificarmos com Ele, a olharmos à nossa volta e descobrirmos os lugares onde exercitar esse amor, servindo a pessoa e a sociedade, mas, sobretudo, a reconhecermos que o amor exige uma entrega total, que só será na imersão da fonte do amor que é Deus. Igor Oliveira, Aurélio Sousa, Pedro Carvalho, João Farias, Sandro Costa, Nuno Pacheco de Sousa. São estes os novos sacerdotes da Diocese de Angra e são todos naturais da ilha de São Miguel. Serem os primeiros a servir a comunidade cristã e a integração no presbitério diocesano foram outras recomendações de Dom João Lavrador. Pela ordenação presbiteral, como os primeiros, que ireis servir a comunidade cristã e a comunidade humana, formando-as nos caminhos do amor, da misericórdia, da ternura, da reconciliação e do perdão. Nada na vossa vida pastoral terá eficácia e credibilidade se, primeiramente, não for experimentado e vivenciado por vós, pessoal e comunitariamente. Isto quer dizer que deveis integrar-vos no presbitério diocesano e fazer nele o primeiro lugar de experiência de comunhão, de unidade, de reconciliação e de partilha fraterna. Os novos sacerdotes foram desafiados à santidade, a serem sentinelas, estando vigilantes e a saber discernir os sinais dos tempos, como os desafios que se vivem com a pandemia Covid-19. Citando o Papa, o bispo de Angra disse aos novos padres que urge reconhecer que se está numa nova fase da história da humanidade. Caros jovens ordenados, tomai consciência do que isto significa para a vossa vivência sacerdotal e para a vossa ação pastoral. Daí o convite a uma nova evangelização que requer um novo ardor, novos métodos e novas linguagens. Já ninguém tem dúvidas da urgência desta nova evangelização, que se traduz em anunciar e testemunhar o Evangelho como se fosse pela primeira vez. Nas palavras finais, o bispo de Angra felicitou o presbitério da Diocese, da qual fazem parte os novos sacerdotes, exortando esta família a empenhar-se na promoção vocacional. Os novos 6 padres são jovens e Dom João Lavrador deu também os parabéns à juventude da Diocese Insular. O que quer dizer que, entre todos os jovens da Diocese, o Senhor está cá e está a atuar. E por isso eu quero também, junto dos jovens, dar graças a Deus pela generosidade que os jovens da Diocese têm em si mesmos. Isto não pode ser uma palavra vã, isto não pode ser apenas um encanto de momento ou num acontecimento, é uma exigência para todos nós. Jesus Cristo quer tocar o coração de cada jovem. A celebração de ordenação de 6 novos padres para a Diocese de Angra e a instituição de 3 seminaristas no Ministério de Acólitos acolheu apenas os familiares mais próximos e alguns sacerdotes como medida de segurança por causa da pandemia Covid-19.
Já sabe que pode acompanhar estes temas em agência.eclesia.pt. Agora, olhamos a possibilidade constitucional dos pais terem capacidade de escolha sobre os projetos educativos dos seus filhos, isto a propósito da obrigatoriedade de uma disciplina que parece não ser consensual. Graça Franco, a disciplina de cidadania, de educação para a cidadania tem gerado alguma, alguma discussão com abaixo-assinados, favoráveis e contra. O que lhe parece? Acha que é legítima, neste caso, a objeção de consciência? Olha, eu acho que é legítima a objeção de consciência e acho que havia que distinguir aqui duas coisas. Isto não é sobre liberdade de escolha. O abaixo-assinado foi feito exatamente para que, dado que a nossa Constituição prevê a liberdade de consciência, embora especifique que a liberdade de consciência só se pode invocar para coisas muito graves, como a questão militar, a questão da guerra, portanto, a questão de matar ou não matar, de concordar ou não com o início de um conflito militar, ou a questão médica, portanto, a participação de médicos em atos que considerem contra a sua consciência. Por extensão, também se aplica e o bom senso indicará que em casos como aqueles que violam a consciência moral do indivíduo se possa aplicar também. E aquilo que se diz no abaixo-assinado, promovido pelo ex-reitor da Católica, Manuel Braga da Cruz, pelo professor Mário Pinto, insuspeitos de serem radicais, fanáticos, assinado por Sérgio Sousa Pinto, por exemplo, que é, dentro dos socialistas, quase considerado, esse sim, um radical e, portanto, nada de pessoas que tenham todas a mesma visão, sequer a mesma mundividência, mas que têm todas um grande amor à liberdade e uma interpretação fiel, mas plural da nossa Constituição, e que são pessoas que amam a Constituição, que amam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que citam a Lei de Bases da própria educação. Tudo isso rege a nossa educação e que estiveram na base de declarações e de decisões de bom senso do Conselho da Turma, que passou 2 alunos de Famalicão com notas excelentes, mas é de facto o pretexto. Eles alegam que esta disciplina isenta a responsabilidade educativa das famílias. É verdade, que os pais, no fundo, alegaram objeção de consciência à frequência dos filhos nesta disciplina, que tem uma parte do seu currículo dedicada à educação sexual, aos princípios sexuais, que são transversais também à escola. Ora, estes pais não retiraram os filhos da escola, não pediram o estatuto de ensino familiar, não são uns radicais que não querem que as crianças estudem e que querem fechar-lhes os olhos ao mundo. Não, são pessoas que apenas consideram que têm o direito, não é o direito à indignação que defendia tão bem Mário Soares, mas o direito à objeção da sua consciência em matérias específicas que constam muito desta disciplina. E a única coisa que eles querem é que se reconheça esse direito à objeção de consciência. Os filhos são dados como exemplares na sua conduta cívica, como pessoas que acolhem todos os outros, não são homofóbicos, não são xenófobos, são crianças que se manifestam pelo acolhimento. Isso é o que diz o próprio Conselho de Turma quando decide passá-los, apesar da não assiduidade à disciplina. E depois há 2 pareceres da Inspeção-Geral que, muito preocupados com a ilegalidade, ou seja, com a falta de assiduidade a uma disciplina
disciplina que é obrigatória, muito recentemente foi constituída como uma disciplina obrigatória de cidadania e desenvolvimento, mas tem uma parte com estes conteúdos, e vale a pena dizer que, por exemplo, nas normas do Ministério da Educação, aos 10 anos, portanto, a partir do 6º e 7º ano de escolaridade, entre os objetivos está a distinção entre os métodos de contracepção e a aprendizagem da boa utilização dos preservativos masculinos e femininos, ou seja, entra numa área que é muito da moral sexual e que os pais podem reivindicar, terem um papelzinho a dizer, ou pelo menos exigirem que, por exemplo, se coloque a questão da abstinência também, ou pelo menos confrontem várias perspectivas, não é? Só nestes casos muito específicos, não é dizer assim, eu não gosto da maneira como se dá a história de Portugal. Portanto, as minhas criancinhas não vão à escola por causa ou não frequentam. Sim, mas esta questão não tem nada a ver com isso. Sim, mas esta situação da objeção de consciência, sendo reconhecida, não poderia polarizar muito o ensino, ou a escola ficar muito à mercê das interpretações de cada um? Não, precisamente não. É isso mesmo que está neste abaixo-assinado. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com, não gosto como dão matemática e por isso os meus meninos não vão à escola por causa da matemática. Não tem nada. Não é toda a argumentação, que é uma argumentação muito baseada em professores de direito, apela-se à constitucionalidade, portanto, e aliás eu creio que este assunto vai terminar no Tribunal Constitucional, porque estes pais não apelaram à indignação cívica, eles foram pelo caminho dos tribunais, eles próprios, eles são cidadãos. Eu não faria o mesmo com os meus filhos e sou subscritora do documento e essa declaração de interesses. Mas isto é uma questão de consciência e da forma como os pais consideram ou não que estão a exercer o seu direito de consciência. Eu se calhar reforçava lá em casa os antídotos contra aquilo que João Carlos Espada, por acaso, num artigo, diz com muita clareza, que é a disciplina de cidadania e desenvolvimento sustenta a doutrina monista, ou seja, muito unificada, segundo a qual a defesa das regras gerais de cidadania democrática impõe a concordância com doutrinas específicas sobre a sexualidade e identidade de género. É isto que, no fundo, é contestado. Estas doutrinas muito específicas, numa matéria tão sensível, mas nesta matéria em concreto, que é de consciência, não é o criacionismo versus a evolução das espécies, não é nada disso que está em causa. Na gênese talvez desta disciplina, lá muito para trás, pensou criar-se uma área de formação pessoal e social na altura, que funcionaria como alternativa às aulas de educação moral e religiosa católica ou de outras confissões presentes na escola, para os alunos que não se inscreviam nestas disciplinas não ficarem apenas sem fazer nada e terem a oportunidade de uma disciplina destas. A questão da alternativa seria uma solução para casos como este? Não seria, porque de facto a divisão entre o Estado e a Igreja é uma boa divisão em Portugal. E, portanto, é tão boa que o Estado se diz na própria Constituição que não pode impor uma doutrina nem filosófica, nem política, nem religiosa. Ou seja, o ensino, e Salgado Zanha, que é insuspeito, nem sequer era católico, não era crente, mas é uma pessoa insuspeita de ter algum enviesamento, não é, nesta matéria, defendia com unhas e dentes essa necessidade de criar uma democracia liberal. E essa democracia liberal não pode ser confundida com um Estado autoritário que impõe uma maneira de atingir a felicidade através desta via, daquela via e daquela via. Ou seja, os meninos coreanos provavelmente são muito felizes, os norte-coreanos fazem aquelas danças e tal, mas desde pequenininho que são ensinados
a únicos princípios da visão do mundo. Mas é importante abordar estas questões no âmbito escolar, não é? É importante abordar questões de cidadania e a falta daquilo que era uma disciplina optativa, que correspondia à religião moral e religiosa, ou pelo menos à cidadania e à moral aplicada, fez com que, e é o próprio secretário de Estado que o diz, não é? Que coisas tão básicas como não roubar, não estragar, não ser violento, não andar à pancada porque se tem uma ideia diferente, não é? A grande parte deste programa até hoje tem sido desempenhado pelas disciplinas de educação moral e religiosa católica, antes de haver estas disciplinas a meio escolar, não é? Pronto, mas aí é que está, uma era... digamos que não era obrigatória e, portanto, dependia da vontade dos pais, mas não era obrigatória e esta passa a ser obrigatória. Quando passa a ser obrigatória, levanta uma questão. A questão da assiduidade e a questão da reprovação dos alunos. Que é o que está em causa neste de bom senso, não é verdade? E vamos, se lermos as páginas todas do parecer, com o qual, genericamente, o secretário de Estado, embora dizendo que não quer penalizar as crianças, o debate na Renascença foi bastante esclarecedor da boa vontade do secretário de Estado, mas a boa vontade não chega para, quando ele põe lá que concorda, eliminar aquilo que vem nos pareceres. E nesses pareceres, a certa altura, diz uma coisa tão tonta quanto que a escola deve comunicar imediatamente e atempadamente à Comissão de Menores, não é? À Comissão de Menores, que estes menores podem estar em risco. Ora, vamos lá ver. Os menores não estão em risco porque faltam a uma disciplina como esta, sendo que eles têm estes conteúdos na prática. A própria escola verifica que eles têm os conteúdos na prática. O desenvolvimento desta situação. Provavelmente em tribunal, provavelmente no Tribunal Constitucional. Mas se o bom senso permanecesse, talvez não fosse preciso chegar aí. Esperemos, e sobretudo, Henrique, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que a violência com que foram tratados estes temas, a violência com que foi atacado este manifesto, que é um manifesto completamente... um abaixo-assinado completamente inócuo e que faz apelo ao bom senso, mostra que a sociedade está tão crispada que é impossível discutir a diferença mais básica, não é? Tu pensas assim, eu penso assim, vamos lá discutir, trocar ideias, está tão crispada que isto já não é possível. Vamos aguardar então os desenvolvimentos deste caso, provavelmente poderá ser novamente motivo de conversa entre nós lá mais para a frente. Talvez. Obrigado pela presença aqui no programa Eclésia. Mais logo já sabe que pode contar com a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1 quando forem 22h45. Boa tarde, até amanhã se Deus quiser.